Irmão, minha irmã, bom dia, que a graça e a paz de Deus seja no seu coração. O evangelho desta quinta-feira, abençoada por Deus, nós iremos ler Lucas capítulo 4, versículo de 14 a 22. Então, Jesus, cheio da força do Espírito, voltou para a Galiléia, e sua fama divulgou-se por toda a região. Ele, ensinando nas sinagogas, era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde havia criado. Entrou em sinagoga em dia de sábado. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado então o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde estava escrito, em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Ele começou a dizer: hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabastes de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: não é esse o filho de José? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, e a você que me escuta pela Rádio Alternativa FM, sejam todos bem-vindos a estes canais de evangelização. Irmãos e irmãs, o Evangelho hoje, a liturgia nos leva em São Lucas. Segunda, terça e ontem nós vimos o Marcos, né? Evangelho de São Marcos. Hoje a liturgia nos leva ao Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, versículo 14 a 22, que vem falar de Jesus em sua terra natal, em Nazaré. Repare que esse evangelho começa dizendo que Jesus estava no templo, como de costume em dia de sábado, orando. Então deram a ele um livro do profeta Isaías. Ele abriu então na passagem 61, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, aos cativos, devolver a vista aos cegos, curar os coxos, os paralíticos, libertar os cativos, libertar o povo do pecado. E Jesus foi pregando, foi falando. Depois ele enrolou o livro e deu ao ministro e começou a ensinar o povo que estava ali com os olhos fixos em Jesus. Jesus estava ali falando, pregando, orando com o povo, e o povo prestando atenção nas palavras de Jesus. Ao ponto de algumas pessoas dizerem assim: não é esse aí o filho de José? Não é esse o filho de José? É esse som, essa frase, né, meu irmão, minha irmã? Às vezes você já ouviu na sua família, porque eu já ouvi na minha. Muitos falam assim: não é esse o filho da fulana, do fulano? Não é esse o irmão do fulano? E você já ouviu isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. E eles falaram isso num tom de quê? Desnobando. É o filho de José que está aí pregando. Quem é? Pode vir coisa boa de Nazaré? Pode vir coisa boa de Nazaré. E isso, questionamentos, julgamentos a respeito de Jesus. Por isso que eu sempre digo: não julgue um livro pela capa. Se você não tiver capacidade de ler o livro, não julgue ele pela capa. Se você não tiver capacidade de conhecimento, de saber a doutrina católica, de conhecer a Jesus, não a julgue. Não a julgue. Porque se você não sabe, você não tem direito de julgar, de expressar, de falar mal. Fica essa mensagem no seu coração, meu irmão. Eu carrego essa mensagem comigo há muito tempo, há muitos anos. Não julgue o livro pela capa. Jesus então foi julgado nesse momento, quando falaram para ele, quando questionaram entre o povo assim, pode vir coisa boa de Nazaré? Esse não é esse o filho do carpinteiro José? E Jesus então crescia em sabedoria. Ele pregava entre os gentios, ele pregava entre os doutores da lei, ele ensinava toda a classe. Jesus, o rei do universo.
Jesus, o Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus, o Senhor e Salvador da nossa casa. Jesus, o Senhor e Salvador da nossa família. Casa que não tem Jesus como centro. Família que não tem Jesus como centro. Empresa que não tem Jesus como centro. Pessoas que não têm Jesus como centro vão de mal a pior. Que possamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Deus te abençoa. Eu volto amanhã, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus esteja no seu coração, meus irmãos. Paz e bem. Já sabe, né? Não se esqueça de compartilhar.